Eu sou o são. Eu vejo as coisas como elas são. E, portanto, não tenho medo delas. Mas você tem medo da realidade. Por que eu teria medo? É sua ignorância a respeito de si próprio que faz você ter medo. E também não ter consciência de que tem medo. Não tente não ter medo. Antes, derrube o muro da ignorância. As pessoas têm medo de morrer, porque não sabem o que é a morte. O Inanni, ou ser realizado, já morreu antes de sua morte e viu que não havia nada a temer. No momento em que você conhece seu ser real, você não tem mais medo de nada. A morte dá liberdade e poder. Para ser livre do mundo, você tem que morrer para o mundo. A partir de então, o universo é seu. Ele se torna seu corpo, uma expressão e um instrumento. A felicidade de ser absolutamente livre está além de qualquer descrição. Por outro lado, quem tem medo da liberdade não consegue morrer. Você quer dizer que quem não consegue morrer, não consegue viver? Diga da maneira que quiser. Apego é aprisionamento. Desapego é liberdade. Desejar é ser escravo. Pode-se deduzir daí que se você se salva, o mundo está salvo? Como um todo, o mundo não necessita de salvação. O homem comete erros e cria infelicidade. Quando essa infelicidade entra no campo da consciência pura, a consciência de um ser realizado, ela é harmonizada. Tal é a natureza de um ser realizado. Podemos observar o que pode ser chamado de progresso espiritual. Um homem egoísta se torna religioso, controla a si próprio, refina seus pensamentos e sentimentos, adota práticas espirituais e realiza seu verdadeiro ser. Esse progresso é regido pela causalidade ou é acidental? Do meu ponto de vista, tudo acontece por si só, de forma bastante espontânea. Mas o homem crer trabalhar mediante o incentivo em direção a uma meta. Ele tem sempre em mente uma recompensa e se esforça por alcançá-la. Um homem rude e pouco evoluído se recusa a trabalhar se não houver recompensa. Não seria certo oferecer a ele incentivos? Seja como for, ele criará incentivos para si próprio. Ele não sabe que crescer é da natureza da consciência. Ele irá de motivo em motivo e correrá atrás de gurus, visando a realização de seus desejos. Quando, segundo as leis de seu ser, ele encontrar o caminho de volta, ele abandonará todos os motivos, pois seu interesse pelo mundo terá se esgotado. Ele nada quer, nem dos outros, nem de si mesmo. Ele morre para tudo e se transforma no tudo. Nada querer e nada fazer. Essa é a verdadeira criação. Assistir o universo surgindo e desaparecendo no próprio coração é uma maravilha. O maior obstáculo ao esforço interno é o tédio. O discípulo fica entediado. A inércia e a turbulência, tamas e rajas, trabalham juntas, eclipsando a clareza e a harmonia ou sattva. Tamas e rajas têm que ser dominadas antes que sattva possa surgir. Ela virá a seu tempo, de forma bastante espontânea. Então, não há necessidade de esforço? Quando for necessário esforço, o esforço surgirá. Quando não o esforço se tornar essencial, ele se afirmará. Você não precisa tentar controlar a vida, apenas flua com ela e entregue-se por completo à tarefa do momento presente.
que é morrer agora para o agora, pois viver é morrer. Sem a morte não pode haver vida. Entenda a coisa principal, que o mundo e o ser são um só e perfeitos. Apenas sua atitude é defeituosa e precisa de ajustes. Esse processo de ajuste é o que se chama de sadhana. Chega-se a ele pondo fim à indolência e usando toda a sua energia para abrir caminho até a clareza e a caridade. Mas, na verdade, tudo isso são os sinais do crescimento inevitável. Não tenha medo, não resista, não adie. Seja o que você é. Não há nada a temer. Confie e tente. Experimente de forma honesta. Dê a seu ser real a oportunidade de moldar sua vida. Você não se arrependerá. Outro perguntador falou: Sou sueco de nascimento. Atualmente ensino Hatha Yoga no México e nos Estados Unidos. Onde você aprendeu Hatha Yoga? Tive um mestre nos Estados Unidos, um swami indiano. O que o yoga lhe deu? Boa saúde e um meio de ganhar a vida. Isso é bom. Mas é tudo que você quer? Busco ter paz em minha mente. Fiquei enojado com todas as coisas cruéis perpetradas pelos supostos cristãos em nome de Cristo. Por algum tempo, não tive religião. Então, me senti atraído pelo yoga. O que você ganhou com isso? Estudei a filosofia do yoga, e isso me ajudou. De que maneira isso lhe ajudou? A partir de que sinais você conclui que já foi ajudado? A boa saúde é algo bastante tangível. Não há dúvida de que se sentir em boa forma é muito prazeroso. Mas tudo que você esperava do yoga era prazer? A alegria do bem-estar é a recompensa do yoga. Mas o yoga, em geral, oferece mais que isso. Ele responde a muitas perguntas. O que você entende pela palavra yoga? A totalidade dos ensinamentos da Índia. Evolução, reencarnação, karma e assim por diante. Tudo bem, você obteve todo o conhecimento que queria. Mas de que modo você está se beneficiando dele? Minha mente ficou em paz. Ficou mesmo? Sua mente está em paz? Sua busca terminou? Não, ainda não. Claro, essa busca não tem fim, porque não existe essa coisa chamada de uma mente em paz. Mente significa perturbação. A mente é a própria turbulência. O yoga não é um atributo da mente, nem tampouco um estado da mente. Algum grau de paz eu consegui com o yoga. Examine com cuidado e você verá que a mente está fervilhando de pensamentos. Ela pode ficar em branco, de vez em quando, mas só por algum tempo, para em seguida voltar à sua turbulência de costume. Uma mente acalmada não é o mesmo que uma mente em paz. Você diz que quer apaziguar sua mente. Essa pessoa que quer apaziguar sua mente, está ela própria em paz? Não estou em paz. Recorro ao yoga para obter ajuda. Você não vê a contradição? Por longos anos você buscou paz para sua mente. Você não conseguiu encontrá-la, pois uma coisa que em sua essência é turbulenta não pode ficar em paz. Alguma melhora houve. A paz que você diz ter encontrado é muito frágil. Qualquer coisa, por menor que seja, pode rompê-la. Isso a que você chama de paz é apenas a ausência de perturbação, que mal é digna desse nome. A verdadeira paz não pode ser perturbada. Você pode afirmar ter, em sua mente, uma paz inabalável? Estou me esforçando. O próprio esforço é uma forma de turbulência. Então, o que resta? O ser não precisa de repouso. Ele não fica em paz, porque ele é a própria paz.
Apenas a mente é turbulenta. Tudo o que ela conhece é a turbulência, com seus muitos modos e graus. Os mais prazerosos são vistos como superiores, e os mais dolorosos são descartados. Isso a que chamamos de progresso não passa de uma mudança do desagradável para o agradável. Mas mudanças por si sós não podem nos levar ao imutável, pois tudo que tem um começo tem que ter um fim. O real não começa, ele apenas se revela como sem começo e sem fim. Onipresente, todo-poderoso, o imóvel primordial que a tudo move, intemporalmente imutável. Então, o que podemos fazer? Por meio do yoga, você acumulou conhecimento e experiência. Isso não se pode negar. Mas de que lhe serve tudo isso? Yoga significa união, junção. O que você uniu ou juntou? Estou tentando reunir minha personalidade com um ser real. A personalidade é um mero produto da imaginação. O ser é a vítima dessa imaginação. O que lhe prende é tomar a si próprio como sendo uma coisa que você não é. Não se pode dizer que a pessoa tem existência própria. É o ser que acredita que haja uma pessoa e que tem consciência de ser essa pessoa. Mas além do ser está o imanifesto, a causa não causada de tudo. Nem sequer está certo falar de reunir a pessoa com o ser, porque a pessoa não existe. O que existe é apenas uma imagem mental a qual se empresta uma falsa realidade por meio de convicção. Nada foi dividido e, portanto, não há nada a ser reunido. O yoga ajuda na busca e no encontro do ser. Você só pode achar o que perdeu, mas você não pode achar o que nunca perdeu. Se eu não tivesse perdido, eu seria iluminado, e não sou. Estou buscando. O próprio fato de eu buscar não seria prova de que perdi algo? Sua busca mostra apenas que você acredita ter perdido. Mas quem acredita? E o que você pensa que foi perdido? Você perdeu uma pessoa como você? O que é esse ser que você tanto procura? O que exatamente você espera encontrar? O verdadeiro conhecimento sobre o ser. O verdadeiro conhecimento sobre o ser não é um conhecimento. Ele não é algo que você encontre depois de buscar, de procurar por toda parte. Ele não pode ser encontrado no espaço ou no tempo. O conhecimento é apenas uma lembrança, um padrão de pensamento, um hábito mental. Tudo isso é motivado por prazer e dor. É por ser coagido pelo prazer e pela dor que você busca conhecimento. Ser o que se é está totalmente além de toda e qualquer motivação. Você não pode ser você mesmo por uma razão ou por outra. Você é você mesmo, nenhuma razão é necessária. Praticando o yoga, eu encontrei a paz. Pode haver paz separada de você mesmo? Você está falando a partir de sua própria experiência ou apenas do que leu nos livros? Seu conhecimento livresco é muito útil como ponto de partida, mas logo você terá que substituí-lo pela experiência direta, que por sua própria natureza é inexprimível. As palavras também podem ser usadas para a destruição. As imagens são construídas com palavras, e com palavras elas são destruídas. Foi com o pensamento verbal que você se colocou no seu estado atual. Você terá que sair dele da mesma maneira. Mas eu realmente consegui algum grau de paz interna. Eu vou ter que destruí-la? O que foi alcançado poderá ser novamente perdido. Apenas quando você realizar a verdadeira paz, a paz que você nunca perdeu,
essa paz permanecerá com você, pois em nenhum momento ela esteve ausente. Em vez de procurar o que você não tem, descubra o que vem a ser aquilo que você nunca perdeu. Aquilo que é antes do começo e depois do fim de tudo. Aquilo que nunca nasce nem morre. Aquele estado imóvel que nunca é afetado pelo nascimento ou pela morte de um corpo ou de uma mente. É esse o estado que você tem que perceber. Quais são os meios para essa percepção? Na vida, não se pode ter nada antes de superar obstáculos. Os obstáculos à percepção clara de nosso verdadeiro ser são o desejo de prazer e o medo da dor. O que barra o caminho é a motivação, prazer-dor. O próprio estar livre de qualquer motivação, o estado no qual nenhum desejo surge, é o estado natural. Esse abrir mão dos desejos leva tempo? Se você for depender do tempo, milhões de anos serão necessários. Renunciar a um desejo depois do outro é um processo longo, e seu fim nunca está à vista. Deixe de lado seus desejos e seus medos, e dê sua atenção total ao sujeito, aquele que está por trás da experiência de desejo e de medo. Pergunte a si mesmo quem deseja. Deixe que cada desejo o traga de volta a você mesmo. A raiz de todos os desejos e de todos os medos é a mesma: o anseio pela felicidade. A felicidade na qual você consegue pensar e pela qual você consegue ansiar não passa de mera satisfação física ou mental. Esses prazeres físicos ou mentais não são a felicidade real e absoluta. A verdade do que aqui é dito é firme e perene, e a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo o seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável.